Oi, gente. Boa tarde. Nós estamos com um cenário novo. Estamos com um cenário novo para a live. Esperar um pouquinho o povo aguardar. Tudo testar o som. Ah, já até compartilhou. Que rápido esse menino. Apareceu rapidão aqui. Só no meu que era meio lento ali que não apareceu mais. Isso aí, tá bom, né? Aparentemente sim. Esperar o avião passar. Bem. Então, gente, espero que vocês tenham tido uma boa semana e que estejamos preparados para começar mais uma semana. E que nessa semana a gente seja exatamente o que Deus quer nos falar hoje. Que a gente seja um bom próximo para quem está precisando. Hoje o título da pregação é Eu estou sendo um bom próximo? A passagem bíblica que a gente vai usar está em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Que está assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a seu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Eu vou ter que dar umas pausas para tomar água, gente. E de certo modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo que caiu daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Ali em Lucas, no capítulo 10, Jesus estava ensinando. E enquanto ele estava ensinando, um homem... Só um minutinho, amor, tinha medo de estar ligando. Não, pode continuar. Enquanto ele estava ensinando, um doutor da lei se levantou para fazer uma pergunta. Naquele tempo, os ensinamentos das pessoas, eles tinham essa habitualidade deles fazerem as perguntas para quem estava falando. E o doutor da lei então se levanta e faz uma pergunta e a Bíblia relata que ele fez isso para tentar Jesus, para ver o que Jesus falaria logo em seguida.
E ele então pergunta o que ele haveria de fazer para ter a vida eterna. Jesus então lhe responde com outra pergunta. Jesus então lhe pergunta o que está escrito na lei que ele tem que fazer. E ele então disserta dois mandamentos que encontramos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, sobre amarás a Deus, e Levítico, capítulo 19 e versículo 18, que é onde relata sobre o amor ao próximo. Jesus então olha para o doutor da lei e lhe dá uma resposta aparentemente simples. Faz isso e viverás. Bastaria ele amar a Deus e amar o próximo, e então ele herdaria a vida eterna como ele gostaria. Mas o homem, ele procura uma justificativa do porquê que ele não estava fazendo aquilo. Ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Como se ele soubesse que ele teria que fazer aquilo, mas a lei não estivesse sendo claro como ele teria que fazer aquilo. Jesus então começa a contar a parábola do bom samaritano. E nessa parábola a gente vê 4 figuras de pessoas. O homem assaltado, o qual Jesus não fala não nos traz informação alguma sobre o homem. O sacerdote, que eram os ministros da adoração. O levita, que era auxiliar no templo. E o samaritano, que pelos judeus era tido como um povo mestiço. E por esse motivo, eles não se davam bem. Acredito, e nós também, eu quando leio essa parábola, a gente sempre acha, quando Jesus começa a falar do lá vem o sacerdote, a gente sempre pensa, poxa, o sacerdote vai fazer alguma coisa. Porque o sacerdote, ele era conhecedor da palavra de Deus. Ele conhecia a lei de Deus. Ele trabalhava no templo. E não estou querendo falar que porque você vai na igreja você tem que fazer alguma coisa, mas não. Espera-se que pelo motivo que você vai na igreja, você realmente faça alguma coisa. E o sacerdote passa reto. Ok, o sacerdote não fez nada. Mas aí vem o levita. Olha, o levita é outro auxiliar. Pode ser que ele faça alguma coisa, porque ele também conhece das leis de Deus. Ele também conhece a Deus. Então, opa, acho que esse vai. E ele também passa reto. Ambos desprezaram aquele homem. Ambos não tiveram o que Jesus pediu, que foi misericórdia e compaixão pelo outro. Ambos não exerceram o amor ao próximo. Eles tinham conhecimento do amor ao próximo na teoria. Mas quando posto em prática, ambos falharam. E então vem o samaritano. O samaritano, que era como inimigo de judeu, que era dele que realmente ninguém se esperava que parasse, porque eles não se davam bem e pensavam no ódio por ódio, que ele também age com ódio. Ele é justamente a pessoa que para e acolhe o pobre homem. E não só para ali na hora e dá uma olhadinha e diz, tá vivo, vou esperar o próximo vir. Não. Ele cuida das feridas. Ele carrega o homem no seu próprio animal e o leva até a hospedaria mais próxima. E nessa hospedaria paga as dívidas no outro dia e pede para o dono para cuidar, para tratar bem ele
e que se ele gastasse mais alguma coisa, no outro dia ele passaria a pagar. Trazendo essa parábola para os nossos dias de hoje, muitas das vezes a gente faz tudo muito certinho na teoria. A gente lê a Bíblia, a gente estuda, a gente tem intimidade com Deus, a gente, uau, que crente. Mas a gente esquece de duas coisas que Jesus pediu: para amar a Ele sobre todas as coisas, e quem sabe essa a gente cumpra, a gente realmente ame a Deus acima de todas as coisas. Não ama, né? Não, porque o apóstolo João vai falar que quem não ama o próximo não ama a Deus. Não ama a Deus. E aí quando a gente chega no próximo ali, do amar ao próximo, a gente às vezes sabe, a gente coloca a justificativa igual colocou o doutor da lei. Tá, legal, eu tenho que amar meu próximo. Mas quem é o meu próximo? A gente fica colocando desculpas pra não cumprir. A gente se faz de desentendido. E nessa parábola, Jesus deixa bem claro que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, de ajuda, independente de quem quer que seja. Nesse caso, o samaritano não se importou se o homem era samaritano, se o homem era judeu, quem era o homem. Ele apenas parou e ajudou. Nós enchemos a boca para falar do amor de Deus e das leis de Deus e da palavra de Deus. Mas será que a gente enche? Será que a gente poderia falar de peito aberto que a gente cumpre a lei do amor ao próximo? Porque você já percebeu que a gente é muito... que a gente tenta ser muito justos com os outros, mas não justos no caso de eu ser certo. A gente busca ser de que o outro faça certo. E quando o outro não faz, a gente já pensa lá, fulano fez aquilo que não poderia ter feito. Quantas vezes a gente já deixou de lado alguém que precisava de ajuda? Simplesmente porque você não conhecia aquela pessoa. Ou porque você conhecia de nome. O ponto principal não é quem é o meu próximo. O ponto principal é: eu estou sendo próximo de quem precisa? Jesus finaliza a parábola concluindo com o doutor da lei. Ele faz a pergunta para o doutor da lei: quem foi o próximo do homem que estava necessitado? E o doutor da lei então lhe responde que foi o samaritano, aquele homem que lhe ajudou, que teve misericórdia. Então Jesus conclui dizendo: vai e faça o mesmo. Vai e seja igual ao samaritano. E hoje, será que a gente é igual ao samaritano? Ou será que a gente é igual o levita e o sacerdote? Que quando os outros olham para nós e pensam: ah, fulano vai fazer alguma coisa. Mas a gente não faz. A gente passa de largo, a gente passa reto. A gente nem vê se a pessoa está viva ainda. Aqui a gente viu que a pergunta do homem era o que ele deveria fazer
para herdar a vida eterna. Ele queria herdar a vida eterna e ele então pergunta para Deus o que ele deveria fazer para Jesus. E Jesus indica que para você herdar a vida eterna, você tem que cumprir o mandamento de Deus. Mas que é tão básico que o amor ao próximo, quando você conhece a Deus, quando você conhece o amor que Deus tem por você, que Jesus tem por você, quando você tem conhecimento desse amor, é algo que vira básico para você se fazer. Não é algo complicado, é algo fácil. É algo que você consegue incluir na sua rotina corrida. E aí eu te pergunto, será que você tem sido um bom próximo para quem precisa? Será que eu tenho sido um bom próximo para quem precisa? E eu sou sincera a falar que não. A gente não pode ficar na mesmice de falar, eu não sou, e não fazer nada para mudar. Eu não sou, e daqui a pouco sair e desligar a câmera e ficar igual como eu já estava. Eu assumi que eu não sou agora, não preciso ser. Não. A gente tem que assumir que a gente não é e a gente precisa mudar. Aí a Sarah concordou. A gente precisa todo dia analisar a nós mesmos. Não somente no momento da Santa Ceia. Porque está escrito lá que a gente precisa analisar a nós mesmos. Aquele dia não, né? O momento ali da Santa Ceia, você tira pra analisar você. Não, a gente já faz errado nisso, né? Na realidade, o momento da ceia é para ser celebrado toda vez que a gente se reunir em nome de Jesus. E não é isso que é praticado dentro das instituições religiosas. Então que a gente... Mas né, como é praticado hoje, né? No primeiro domingo... último domingo de algumas, né? Então que a gente não tire só esse momento da Santa Ceia para analisar. E que a gente analise a nós mesmos. Não analise eu analisar o Dudu e falar o Dudu, Jesus, o Dudu tá errando nisso, o Dudu tá errando naquilo. Não. A Bíblia fala para analisar o homem a si mesmo. Então que a gente venha se analisar todo final de dia, todo começo de dia e ver, poxa, hoje eu errei nisso. Mas amanhã eu posso ser melhor nisso. Amanhã eu posso mudar isso. Ou até hoje mesmo, antes do dia acabar, eu posso mudar isso. Então que o nosso amor a Deus seja maior que todas as coisas. E o nosso amor ao próximo seja como nós nos amamos. Seja como que a gente compre coisas para o próximo, tem aquela do não faça aos outros o que você não quer que faça a você mesmo. Que a gente realmente não faça aos outros o que a gente não quer que faça com a gente. E é isso. Você quer falar alguma coisa, amor? Eu fiquei mais... Óbvio que ele quer. Fiquei mais pensando, né, que pergunta dolorida, né? O cara vai lá testar Jesus. Doutor da lei, né? Conhecedor dos 7 mares. Tô brincando. Mas ele vai lá e pergunta, tentando, vamos dizer assim, a Jesus, né? Porque era o que ele estava fazendo naquele momento, estava fazendo perguntas para desmascarar Jesus. Ou até para conhecer quais que eram as intenções reais de Jesus, mas Jesus estava acabando com eles, porque no sentido, estava ganhando as multidões.
e a outra fazia coisas que geralmente os sacerdotes não faziam. E aí Jesus responde uma coisa que ele já sabia que era para ele fazer, porque ele era conhecedor da lei, assim como a Daís falou. Mas que resposta sofrida, né? Ele dá o exemplo de um sacerdote, que assim como a Daís também falou, trabalhava no templo, deveria ser uma pessoa, vamos dizer assim, também conhecedora das escrituras e praticante dela, né? E o levita também trabalhava mais com a manutenção do templo, mas também fazia algumas outras funções necessariamente dentro de lá. E eram para ser pessoas que eram ensinadas desde muito pequenas a decorar, inclusive, a Torá, o Pentateuco, saber decorar esses livros. E aí que mora o problema. Ele deu o exemplo e disse que um samaritano ajudou. O samaritano era um mestiço, era uma pessoa de religiões misturadas. Era uma pessoa que não era da religião que era para ele ser, vamos dizer assim, se é que nós estamos falando de religião. Mas para dar essa atenção a pessoas que deveriam estar fazendo, vamos dizer assim, e que eu espero que nós nos coloquemos nesse lugar, nós deveríamos estar fazendo mais. Não o pastor dali da sei lá qual igreja ali, ou o pastor disso aqui e tal. Mas nós deveríamos então agora nas nossas ceias, quando nós dizermos que nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus, em todo encontro que nós fazemos necessariamente, fazer esse episódio da ceia, justamente para relembrar a morte do Senhor até que Ele venha, assim como Paulo está descrevendo, como que Ele recebeu a ceia, enfim. Mas antes que a gente entre nesses assuntos, que pergunta sofrida! E aí, quem que é o próximo dele? Não foi o sacerdote do templo judeu da tribo de não sei quem? Não foi o levita que, por não ter ganhado terra, estava lá trabalhando no templo? Foi o samaritano. O samaritano foi o próximo. Que problemático. Que resposta dolorida que o judeu ia falar. Que o judeu ia dizer. Que o mestre da lei ia falar. Que o doutor da lei ia dizer. Samaritano. Foi o próximo desse homem. Quebrando literalmente com a religiosidade que existia na época. Um legalismo. A atenção estava voltada a toda Israel, porque no contexto as pessoas achavam que Jesus ia pisar ali, o Messias ia vir, aliás, e ele ia detonar, ia fazer Israel subir sobre todas as outras nações. E quem iam ser os sacerdotes, quem iam ser essas pessoas, já estavam nas tribos ali, já iam ganhar necessariamente essa questão de governo sobre os outros países, assim como eu vejo algumas denominações, algumas que se dizem religiões também fazendo. Mas e aí? Em vez de Jesus nesse aspecto, igual ele fez com o jovem rico, falar sobre os mandamentos necessariamente específicos, ele falou somente um que quebrou ele no meio, que foi amar a Deus, que necessariamente remete a amar o próximo, né? E aí? Será que hoje a gente não está fazendo a mesma coisa? Por a gente não aprender a conversar com as pessoas de outras religiões, de outras ideias, de outras concepções teológicas, a gente acaba empurrando algumas coisas já decoradas, algumas coisas já ditas por não sei quem, e acabamos não mostrando quem é o Messias, para que o Messias veio, como que ele se mostrou a nós, como que nós devemos orar a Deus Pai, quem é o mediador entre os homens e Deus, quem é? E aí, o que nós fazemos? Nós criamos séries de regras que não condizem, inclusive, com a Bíblia Sagrada, que não foi dada por instituição nenhuma, a não ser pelo sangue dos mártires
Inclusive a tradição, então, da igreja, já que a gente usa tanto a tradição da igreja, foi ela literalmente que falou sobre a morte de muitos apóstolos e discípulos que vieram depois, pais da igreja. Já que nós gostamos tanto da tradição da igreja. Então que a gente estude a fundo e veja que quem deu não foi nenhuma denominação. E aí quando nós olharmos e pregarmos Jesus, nós vamos pregar ele sem aqueles rótulos, sem aqueles preconceitos. Mas é claro que a gente precisa entender qual que é a visão da pessoa sobre Deus. A pessoa cresceu ouvindo que se você der 10% para o garçom, ele vai te dar uma... Se você der a gorjeta de 10%, ele vai te dar 10 vezes mais. Ele ouviu dizendo que você tinha que pedir perdão para um homem, não porque nós precisávamos perdoar uns aos outros, não porque nós precisávamos nos tirar esse peso, literalmente, dessa culpa que nós acabamos nos envenenando. Mas por quê? Porque senão... porque a minha doutrina ensina que eu preciso pagar penitência. E se eu não pagar a penitência, eu estou condenado ao inferno. Que absurdo. E também ensina, vamos falar de outras aqui, porque cabe muito aqui dentro desse samaritano, que era o cara das misturas de religiões aqui. Ele acreditava em outras coisas também, que não era a mesma coisa que nós acreditávamos. Vamos falar então de religiões que foram formadas em cima de prosperidade. Porque a prosperidade não é mais eu e você alcançarmos a vida eterna através da fé em Jesus, e é uma fé prática pelo que nós vimos aqui sobre o que a gente escutou hoje. Mas necessariamente eu preciso comprar isso. Eu preciso comprar um pedacinho do céu. Eu preciso depositar uma moeda no pote para que a alma de não sei quem suba. Eu preciso matar em nome de Jesus usando ele como justificativa, sendo que ele não pediu para que nós matássemos alguém. Inclusive, o ensino dele é que nós oremos pelos nossos inimigos. E quando você sofrer injustiça, principalmente por causa do nome dele, não porque você praticou o mal ou fez qualquer outra coisa, porque aí não é injustiça. Seja igual o ladrão da cruz que disse, nós somos culpados pelo que nós cometemos. Mas este que está aí do nosso lado, este que está aí, ele não tem culpa de nada. Aí, nós vamos entender o papel que Jesus desempenhou. Não precisando salvar-nos, mas não indo contra o seu caráter, escolheu se entregar. Até podemos dizer que foi uma articulação religiosa, né? Foi uma pressão dos judeus, foi uma pressão disso, daquilo, para que Roma, quem estava no Império Romano, necessariamente conseguisse cumprir a vontade daqueles homens que gostariam de sempre ter o controle sobre os outros por causa da religião, por causa daquilo que eles acreditavam que era certo. Queriam impor as suas leis e a sua interpretação falha sobre as leis, sobre os outros. Mas Jesus disse que ninguém, aliás, ele disse que ele mesmo, se entregaria. Era uma vontade dele, literalmente. Mesmo na parte mais difícil, ele escolheu fazer a vontade de Deus Pai. E é ele, e é somente ele, não é nenhum outro que leva à salvação. Porque é isso que diz a Bíblia Sagrada, a qual nós dizemos que cremos, nós dizemos que estudamos, mas não praticamos. Não ouvimos, não refletimos, nem mesmo conversamos. E agora era o momento para você dizer para mim, Dudu, você está errado. Não é assim, é isso, mas eu sei que você não consegue. Você não consegue porque você leu as páginas das Escrituras. Porque você sabe qual é a verdade. E acima de estátuas que nós construímos,
Porque se deixasse, se nós tivéssemos o recurso, nós não colocávamos mais pessoas que morreram em estátuas. Nós íamos colocar as que estão vivas. Assim como é feito, obviamente, para algumas celebridades, algumas pessoas que nós vemos que são importantes, ou pelo menos na nossa cabeça são. Mas aí, nós todos cheios da razão, chegamos para tentar esse Deus e dizer assim: você não é bom, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Você não é bom porque, na verdade, você é só uma ideia formada por um monte de pessoas. Você foi uma invenção de certas pessoas, isso e aquilo, e blá blá blá. Eu não estou dizendo que isso não possa chegar na tua cabeça, que você não possa buscar a resposta. Até porque eu acredito que muito mais através das dúvidas respondidas, dessas dúvidas que nós pensamos, é aí que nós estudamos. Você pode se proteger e dizer: ah, eu estudo a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo. Será mesmo? Deus não estava pedindo para você olhar para o outro e dizer se ele vai ganhar a salvação ou não. Mas ele estava dizendo, necessariamente, Paulo, né, principalmente, nesse momento de conhecer o próximo, quem que eram essas pessoas que iam seguir a ele. O que elas iam praticar. O que Lucas, o evangelista, vamos dizer assim, estava colocando nessa parábola. Além, claro, do diálogo, das palavras de Jesus. Se vocês pegarem o primeiro versículo de Lucas, vocês vão ver que ele está destinando essa carta para alguém. E hoje nós temos o conhecimento dessa carta e de todas as palavras que foram escritas, caso você tenha lido. Mas nós insistimos nos nossos desejos carnais e dizemos: não, aqui está errado. Arrancamos muitas vezes uma página da Bíblia para dizer: sou eu que estou certo. Mas esquecemos de dizer o que Deus ensinou. Falamos um monte de línguas, alguns de nós, muitas vezes estranhas, que não dão para entender nada daquilo lá. Mas não falamos a língua do próximo. Não conversamos com as pessoas com o intuito de apresentar o Cristo. Conversamos com as pessoas com o intuito de mostrar a nossa instituição religiosa, a nossa religião, e dizemos, inclusive, que nós não temos religião, que não é isso, que não é aquilo. E aí quando o apóstolo Tiago acaba falando sobre que a verdadeira religião é alimentar os órfãos e as viúvas, nós dizemos: nossa, mas olhe só para a nossa instituição, ela já faz isso bonitamente, eu contribuo com isso, eu contribuo com aquilo. Mas vocês acham que quando Jesus voltar, porque se vocês não acreditam que Jesus vai voltar, vocês deveriam pesquisar um pouquinho mais nas escrituras o que está sendo dito. O interessante dele, o que ele vai olhar vai ser dizendo assim: legal, a assembleia está ok. Ah, você é membro da lista lá? Você sobe. Você não é? Você desce. Queridos, se vocês derem uma boa lida no Evangelho, ele vai falar assim: vai ter pessoas chegando para Jesus, que foi assim que ele explicou, para que as pessoas pudessem entender pelo menos, dizendo assim: mas em teu nome não expulsamos vários demônios, em teu nome não fizemos curas e milagres, em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo. E ele vai dizer: aparta-te de mim, vós que praticai a iniquidade. E é isso. A gente vai olhar para Jesus, vai olhar para Deus com um olhar de misericórdia, dizer: nossa, que cara legal, né? Salvou a samaritana. Ela ia ser apedrejada naquele momento. Que top que é esse Jesus. E aí nós esquecemos das palavras de Jesus. Onde nós achamos que por nós fazermos necessariamente uma lista de regras e apontarmos para as pessoas, é discipular as pessoas. Assim como nós falávamos ontem.
onde o discipulado ele tem que ser dia a dia, e foi isso que na grande comissão foi pedido para que nós fizéssemos, ou pelo menos para aquelas pessoas daquele contexto fizessem. Ide por todo mundo, ou indo para todo mundo, traduzindo o verbo melhor para português, pregando o evangelho. E o que é o evangelho? Não é só a parte que você gosta. Não é só a parte coloridinha onde a gente diz Deus aceita todo mundo. Até porque, até para aqueles que decoraram a lei, Jesus estava mostrando qual era o real significado dela. Aí nós nos dizemos cheios do Espírito, que não precisamos mais dessa letra morta, porque o que vivifica é o Espírito. Mas de que Deus nós estamos falando? O que nós acreditamos? Quem foi o próximo? Foi o que Jesus perguntou para ele. Quem foi o próximo desse homem? Esse homem não tinha nome. Esse homem claro que tinha provavelmente, mas esse homem aparentemente pelas escrituras não estava mostrando que era de tribo tal, isso tal, blá blá blá. Até porque o dever não era necessariamente só com os judeus. E quando a gente vê nas escrituras e lê nas escrituras qual é o desejo de Deus, você diz não. O desejo de Deus não é esse, o desejo de Deus é esse. Inventa um. E isso pode ser problemático. Não só para a tua religião, mas para a vontade de Deus aqui na terra. Isso serve para a gente analisar, né? A gente chama de hermenêutica, a gente chama disso, chama daquilo. Pode chamar do nome que for, mas as pessoas não precisam nem conhecer isso. Elas só precisam conhecer a Deus, conhecer a Jesus, conhecer a vontade dele. Entender tempos e contextos, a gente vai acabar aprendendo com o tempo. Ninguém vai dizer assim, eu aceito Jesus e pronto. Entra o evangelho inteiro na cabeça dele, todos os tempos, todos os conhecimentos, isso, aquilo. Ele vai saber todos os termos teológicos. E agora entra uma parte muito mais difícil. Quanto tempo para Deus nós temos dedicado? Porque nós condenamos os adventistas porque eles guardam um dia específico, sendo que a gente vê umas passagens meio duvidosas disso e daquilo. Mas quanto tempo você tem dedicado a Deus? Você que dá os 10% lá, por exemplo, você que dá ele fielmente no mês. Quanto tempo, não estou falando de dinheiro agora, quanto tempo você tem dedicado a Deus? Quanto tempo eu tenho dedicado a Deus? Quanto tempo eu tenho refletido na palavra? E assim como a Daís falou, o que nós vamos fazer hoje? Amanhã? Será que Deus dá essa oportunidade para que a gente seja uma pessoa melhor? Para que a gente possa intervir nesse destino que para muitos já está traçado e determinado? Será que nós podemos servir ao Senhor? Eu sei que é provável que essa mensagem chegue ao coração de alguém necessariamente, mas são aqueles mais humildes, inclusive, que vão receber essa palavra, vamos dizer assim, com alegria, dizendo, poxa, eu andei errado, eu pisei na bola, igual dizia o poeta da música popular brasileira. Mas e agora? Quando Jesus convida as pessoas para seguir ele, ele diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E aí quando chegamos com as nossas perguntas maliciosas para tentar esse Deus, tentar esse Jesus, o que ele responde? Quando aquele religioso chegou para tentar Jesus, chegou para perguntar, questionar Jesus, indagar sobre aquilo, o que Jesus respondeu para ele?
o que ele já devia estar sabendo. O que a gente lê, que Pedro escreve, que João escreve, são coisas que vocês já sabem. E falta o quê? Praticar. E aí quando a gente escuta que a fé, ela sem obras é morta, nós pensamos, nossa, será então que eu preciso, sei lá, doar uma cesta básica para que eu seja salvo, ou alguma coisa nesse sentido? A salvação é pelas obras ou ela é pela fé? Ela é isso ou ela é aquilo? E não quer dizer que não possa ser o objetivo do nosso estudo. Descobrirmos isso soteriologicamente, escatologicamente. Mas se você notar, a gente estava reclamando do pessoal que vendia o pedaço no céu, historicamente, né? Escrito, registrado. Nós reclamamos disso, mas nós somos as pessoas que também querem comprar. Também querem conquistar isso. E aí quando João escreve, igual nós vimos no Bíblia Live passado, vocês já têm a vida eterna. As pessoas dizem, não. Eu preciso acender uma velinha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E é claro que nossa fé, ela vai produzir obras. E essas obras, inclusive, elas vão, né, necessariamente nos transformar, mas principalmente transformar o próximo. Porque isso vai ser ajuda ao próximo. Quantas vezes você tem recebido café, você tem recebido, agora que nós estávamos falando da cesta básica, disso, daquilo e tal, e o pessoal falou, olha, foi Jesus que me mandou aqui. É por Jesus que nós estamos fazendo isso. Mas ao contrário disso, você escuta. Não, é a nossa instituição que está fazendo isso. É nossa não sei o que está fazendo aquilo. Não foi o sacerdote nessa história. E não foi o levita, que foi o próximo daquele homem. Mas foi quem? Samaritano. Um samaritano. Eu digo um samaritano com esse peso da palavra de um samaritano. Porque foi assim, provavelmente, que ele deve ter pensado, esse religioso. Isso se não pensou outras coisas, né? Mas vamos ficar só com o que está escrito na palavra. E voltamos ao que a Daí estava dizendo. O que nós... E deixa eu colocar agora, fazer umas paráfrases aqui. O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com nós mesmos? Será que a gente vai ter coragem de se analisar, de dizer eu estou errado, pisei na bola? Igual aquele neurocientista que às vezes eu cito ele. Porque a gente cita que errar é humano, e Paulo também cita isso em outras palavras, mas em muitas partes da Bíblia, da Escritura Sagrada, vai estar escrito ireis, mas não pequeis. Pegar no calo da galera, né? Ireis, mas não pequeis. Faça o bem, pratique o bem. Inclusive quem não pratica não passou das trevas para a luz. Eu sei que eu faço parte dessa contemporaneidade de coisas teológicas atuais, e eu fico falando sobre mortos e vivos. Assim, porque a Escritura também descreve, mas se a gente não ama o próximo, a gente está morto ainda. Nós estamos em trevas. Nós podemos gritar que Jesus é o nosso Senhor. Nós podemos gritar, Senhor, Senhor! Mas Ele vai dizer, aparta-se de mim. Não agora, mas no futuro. Porque eu sei que o que está sendo oferecido para as pessoas é um evangelho falso. É um outro livro de Mormon. É um outro livro de, sei lá, qualquer outra religião.
As pessoas estão recebendo um Jesus falso. Isso se elas estão recebendo Jesus e a salvação. Porque muitos querem a cura. Muitos aceitam, fazem parte, brincam, cantam, dançam, louvam, falam em outras línguas por causa do que eu quero ainda e não do que Jesus quer para mim. E isso é morte. Isso não é vida. E já que eu estou dando esse exemplo, lembre desse menino, desse jovem rico que chegou lá, que guardava os mandamentos desde quando ele era pequeno. Estava tranquilão. Aí quando Jesus falou, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele não quis porque essa não era a vontade dele. E aí nós seremos os figurões, que somos grupo tal. Mas Jesus não é o centro do nosso grupo. Nunca foi. Porque o que eu quero é agradar o jovem para que venham mais jovens. A intenção é boa. A intenção não é ruim. Eu vou usar uma roupa mais jovial porque eu vou atrair mais os jovens. Eles estão cansados do terno e gravata. Mas será? Igual usou o professor Rodrigo Silva. Arqueólogo, doutor e blá blá blá. Mas ainda assim um homem, só um homem. Pode ser uma alma ali que ama a Deus, que é fiel a Deus, mas que aparentemente por suas obras parece ser um cristão. E que eu não vou bater o martelo e dizer esse é salvo, esse é não. Mas, assim como ele cita, será que eu não estou usando desse artifício para eu valorizar uma das vantagens, um dos desejos que eu tenho no coração? Será que eu estou condenando terno e gravata porque eu não quero andar de terno e gravata? Porque é um desejo do meu coração entrar na igreja de calção e de regata? Ou será que o meu desejo realmente mesmo é quebrar com a religiosidade? Reflita. Reflita sobre que tipo de religioso você tem sido, se é que você é um religioso. Qual tipo de discípulo, se é que nós não chamamos assim de vez em quando, nós temos sido? E principalmente, estamos chamando as pessoas para Jesus ou para nossa agremiação? Ou para o nosso clube? Clube de amigos? Clube eclesiástico, sei lá, como é que nós podemos chamar? Porque no momento que você oferecer Jesus para as pessoas, é bem possível que muitas recusem. Porque quando você citar as palavras que ele citou, amar ao próximo como a si mesmo, isso brilha nos ouvidinhos das pessoas. Porque elas querem ser amadas, porque muitas não foram e não são até hoje. Mas quando você vê Jesus com um chicote, expulsando os cambistas do templo, você diz, não, aquilo foi só momentâneo, foi só aquilo, foi só... Eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, é isso, é aquilo. Vou dizer, então, o Jesus que você criou é diferente do Jesus bíblico. Porque, por momento, ele está como advogado, intercedendo por nós, ao qual eu só achei ele como intercessor na Bíblia. Mas haverá um momento que ele será o juiz. Então a gente vai citar que Jesus te ama, vai citar que, para Deus, ele quer que todo homem seja salvo. Mas nós vemos isso, impedimento.
Ah, não vou mais poder fazer isso, não vou mais poder fazer aquilo. Então aonde que está o seu coração? Está no dinheiro, está nos seus prazeres, está naquilo ou está em Jesus? E na perspectiva que nós cremos, você pode escolher. Aliás, na perspectiva que eu creio, você já está escolhendo. E aí? O que você tinha falado por último mesmo? Você já falou tanto que eu esqueci. Que o amor ao próximo, pra quem conhece o amor de Jesus, é algo básico de se fazer. Eu lembro da frase, né, que... Eu não lembro quem que escreveu, né? Ele perdoou o imperdoável em você. Não estamos entrando numa questão aqui se há pecado sem perdão, alguma coisa nesse sentido. Mas nós estamos falando necessariamente que você e eu não merecíamos ser salvos. E você pode sentar no chão, fazer birra e dizer, mas eu não estava lá no Éden, eu não estava não sei o quê, blá blá blá. Se eu tivesse no lugar deles, eu não faria isso, alguma coisa assim nesse sentido. Eu digo que é só mediante a graça que hoje você pode ter fé em Jesus. Porque senão, nós seríamos o povo que guardaríamos, nós não, né? Mas as pessoas, necessariamente, que vivem na região que possuiria essa religião, sendo que ela foi expulsa necessariamente, né, de alguns lugares, já houveram guerras, já houveram picuinhas políticas, históricas, enfim. Mas você pode ser uma pessoa, ou você seria essa pessoa, se você morasse lá, por exemplo, que seguiria certos ritos por causa disso, por causa daquilo, e não entenderia por que a lei foi dada, inclusive é retratado como sombra, né, do que haveria de vir. E assim como muitos que ainda vivem naquilo, não entenderiam a vinda de Cristo e o seu sacrifício, e o que ele pediu, e o que nós devemos fazer. Aliás, o que nós devemos ser. Então, quando nós chegar com as 5 estrelas no peito, 7, 8, 9, 10 estrelas no peito, diante de Jesus e perguntar, o que eu faço para ter a vida eterna, Senhor? Né? Já sabendo que provavelmente eu preciso ser e fazer. Eu espero que Jesus seja o Jesus bíblico e te diga, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque aí no último dia, ou no dia do juízo, no caso, quando você chegar no céu, você já vai saber. Você já vai compreender. Não precisa ter igual a gente ouve, né, em algumas pregações, um telão lá com a tua vida passando, em uma balança, dizendo, você fez mais o bem ou você fez mais o mal. Aliás, nós temos que compreender por que nós somos salvos. É pelos nossos sacrifícios, pelo que eu produzo com a minha mão humana, ou, quem sabe, possa ter sido por causa do sacrifício de Jesus. Só uma hipótese, assim, bem longe, assim, que eu estou jogando, assim. E aí? É por essa fé que eu devo depositar em Jesus? Ou são pelas minhas obras? Porque eu estou citando isso, Daíse, porque geralmente essa parábola ela é usada para justificar outras coisas. Dizendo que outras pessoas que não creem em Jesus, elas serão salvas. E eu não estou batendo martelo dizendo que elas não serão. Até porque Deus se revela através até da natureza. Então uma pessoa que não tem o conhecimento, e isso é consenso entre os teólogos, pode ser de qualquer lugar, a princípio, eles vão dizer que ele vai ser julgado ainda segundo o que foi revelado a ele. Mas antes que a gente se prolongue e entre nesse assunto, que é bem longo, eu vou ter que citar muita coisa aqui, que nós analisemos você que ouviu falar sobre Jesus, você que leu a Bíblia 333 vezes no ano, você que de repente
trabalha em alguma instituição religiosa, crê em Deus realmente? Você acredita na cruz de Cristo? Lembra daquele filme? O cara maluco lá com uma cruz andando na rua, para e pergunta se acho que era um pastor mesmo, pergunta para ele se ele acredita na cruz de Cristo. Ele deu uma risadinha e disse, eu sou um pastor, então. E o que ele responde, o maluco responde lá, bem no fim, não é maluco, né, mas é justamente isso. Não foi isso. Ou você não respondeu. Não foi isso que eu perguntei. E hoje, você crê na cruz de Cristo? Você crê nesse Jesus bíblico? E aí? Essa parábola ela serve para a gente não olhar com desprezo para pessoas que pensam diferente da gente. Mas para mostrar que para nós religiosos, possuidores da salvação eterna, nós podemos tomar atitudes, ou creio que pela livre escolha em si, né? Que não condizem com o que Jesus pregou e ensinou. E aí eu ouso dizer, será que o Espírito Santo está em nós? Você que pulou, rolou no chão, fez alguma coisa assim, nesse sentido? Será que ele está em nós? Porque ele vai lembrar o que o Espírito Santo vai ajudar a lembrar? Do que ele vai convencer? Vixe, melhor deixar o Espírito Santo fora da conversa e ficar com o meu Jesusinho que eu criei, então. Chega, né? Chega desse evangelho falso. Chega dessa hipocrisia gospel, se é que eu posso chamar assim. E nesse momento estou dizendo chega para as minhas vontades, não as tuas. Eu já disse que a senhora é livre. A senhora é livre. Estou falando isso para mim. E diante de Deus. Chega de ser um falso discípulo de Jesus. Que tal a gente ouvir o convite da Daís e agora a gente ser realmente um discípulo de Jesus que vai amar o próximo? Pode ser que Deus não atenda a todas as nossas orações e nós sabemos por que Ele não atende. Mas somente o fato dele ter salvado a humanidade caída já não é o bastante para nós agradecermos? Sim? Não? Eu espero que nós reflitamos essa semana. E que nós não olhemos para os outros com um olhar de desprezo. Porque a gente não entre no templo e diga que nós somos os bonzãos. E enfim, uma pessoa que não é da nossa, sei lá, instituição religiosa, religião, alguma coisa assim, a gente olha ela com desprezo. Porque nós deveríamos olhar para as outras pessoas como nós mesmos. É uma vida. É uma alma preciosa para Jesus. Inclusive aquela pessoa que você não gosta. Inclusive a pessoa que você tem ranço. Inclusive a pessoa que você diz, como é que é? Do desenho lá. Esqueci. Então vamos pensar. Vamos refletir. E assim que nós analisarmos nós mesmos, vamos agir? Vamos praticar? Vamos participar do pão e do vinho? Vamos ser participantes dos sofrimentos de Cristo? Doa quem doer, que vai doer em nós, né, necessariamente. Porque pra galera tá muito bom sentar no sofá e ficar de boaça. Talvez para nós esteja muito bom. Mas o fato é que nas palavras de Jesus nós éramos para nesse momento estarmos sendo perseguidos. Para nesse momento, por causa do Evangelho, e eu acho que talvez na tua vida você possa ver isso, e isso claro que por causa do Evangelho. Por causa desse Jesus. Nós estamos enfrentando dificuldades causadas por outras pessoas, inclusive, que não creem do jeito que nós cremos,
Quem sabe seja um outro samaritano, porque nem todos os samaritanos são iguais. Assim como eu vou dizer e afirmar que nem todos os cristãos são iguais, mas dizem ser igual a Cristo. Mas qual Cristo? E hoje o convite não é ser igual ao samaritano e adorar outros deuses. O convite é ser igual ao samaritano nesse sentido, porque foi isso que Jesus falou. E praticar o bem. Amar o próximo. Estou tentado aqui, vamos dizer assim, a dizer: analise a si mesmo. Mas tome alguma atitude. Foi por algum motivo que o Evangelho chegou nos teus ouvidos, que chegou no teu coração, que Jesus tem trabalhado nessa cabeça aí, nesse coração. E se você crê que você pode levar essa salvação para as outras pessoas, essa mensagem, leve. Não precisa compartilhar o vídeo. Quer compartilhar? Pode compartilhar. Né? A gente até pede para que chegue a mais pessoas, mas leve. Assim como muitos dizem, né? Seja o Jesus na vida dessas pessoas. Elas ainda não o conhecem. Mas também seja Jesus para tua esposa. Seja Jesus para o teu pai. Seja Jesus para tua mãe, para os teus tios, para os teus parentes. Sejam imitadores de Cristo. Amém? Amém. Então, parar agora já tá bom? Já falamos bastante coisa já. Então, pessoal, realmente é algo que nós temos que analisar. É algo que nós temos que dar uma atenção especial. Não é colocar um crucifixo no peito e dizer que você faz parte de tal religião, sendo que seus atos não fazem isso. Foi a mesma coisa que os fariseus fizeram e Jesus mostrou isso, escancarou para as pessoas. Chamou inclusive de sepulcros caiados. São bonitos por fora, né? Calzinho ó, pintado, imagine. Que bonitinho, branquinho, lindinho. Mas por dentro eram podres. Então antes que ele pegue o azarrogue, a azorrague, aliás, né? O chicote. E eu não estou expressando ele como um Deus mau, mas expressando que as nossas doutrinas, as nossas vontades de vender um pombinho lá na porta do templo, de vender isso, vender aquilo, vender umas bugigangas, de fazer de Jesus um comércio, ou outras coisas, né? A gente diz que não faz comércio de Jesus, mas a gente troca Jesus por outro favor, né? Aí a gente diz que não é teologia da prosperidade. É lamentável. Mas por causa dele e por ele, que tal nós fazermos o bem? Que tal nós fazermos a vontade dele? Que tal nós sermos de fato imitadores de Cristo? Então que você tenha uma boa semana para refletir sobre isso, para refletir sobre mais coisas. E ouça o que Deus está falando. Quem sabe não vai chegar na voz veludo, né? Mas para ouvir Deus falar, gurizada que gosta aí de revelações, de poder no Espírito, disso, daquilo, abra sua Bíblia, leia. Lá está cheio de mensagens que vão mudar a tua vida. É claro que muitas coisas a gente pode ser que não compreenda agora, mas peça para Deus sabedoria. E Ele vai te dar com certeza. Por quê? Porque o Dudu está falando não porque está na palavra dele. Amém? Amém. É isso aí então, pessoal. Que todos tenham uma boa semana. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir. E é isso aí. Tchau, tchau. Até domingo próximo. Vamos ver. Tchau, tchau. Vamos ver.